Graças a Deus. Aqui é o local onde os irmãos ficam em consagração, que é o Monte da Luz. E não para de chegar as irmãs do Coque. Os irmãos do Coque estão chegando a todo momento, a todo instante, lá no Monte da Luz. Igreja Irmãos Menonitas Renovada. Aqui é o Monte da Luz. Local de oração. É 24 horas por dia de oração, onde as potências do céu serão abaladas. E as irmãs do Coque não param de chegar, ó lá. São dezenas e dezenas das irmãs do Coque. Aqui elas estão em contato direto com o trono dos céus, com o Senhor dos exércitos. Essas mulheres, quando dobram o joelho, o céu para ouvir a sua oração. E veja bem o que eu vou dizer. As potências do céu serão abaladas. Ainda que Deus tenha rejeitado muitos ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres no Brasil, Deus rejeitou. Deus tem uma contenda com seu povo. Assim como Israel, quando ele levantava os profetas para denunciar, assim é no nosso tempo presente. Esquece a autoridade de apóstolos, profetas no Brasil, foram rejeitadas como Saul. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Assim como houve esperança para Ezequias, quando já estava decretada a sua morte, o profeta chega na casa do profeta Isaías, o Isaías chega na casa do rei Ezequias e diz: olha, tem um recado de Deus para você. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Ou seja, já estava determinado o fim da autoridade e do poder do rei. E diz a Bíblia que aquele homem virou para a parede e começou a chorar. Lembrando-se das coisas que ele fazia no passado, ele começou a conversar com Deus e falar: Senhor, lembra que eu tenho andado em sinceridade, assim como meu pai Davi. E enquanto ele orava e chorava, Deus vai lá e fala para o profeta: vai lá e volta e fala para Ezequias: eu ouvi a oração dele e vou ainda dar mais uma chance, vou acrescentar 15 anos de vida. Então, ainda que Deus tenha rejeitado o apostolado no Brasil, ainda que Deus tenha rejeitado o ministério profético no Brasil, ainda que Deus tenha rejeitado os evangelistas, pastores e mestres do Brasil que estão vendendo o evangelho, tudo gira em torno de dinheiro, deturpando o ministério, porque há 5 fundamentos. Deus estabeleceu 5 fundamentos, a Bíblia diz, para a sua igreja. São 5 colunas. Ele mesmo constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas quando nós olhamos hoje, o apóstolo, ele é o profeta, e ele mesmo é o evangelista, ele mesmo é o pastor e ele mesmo é o mestre. Quando você olha para os profetas de hoje aqui no Brasil, esses profetas, eles mesmos são os apóstolos, eles mesmos são evangelistas, eles mesmos são os pastores, eles mesmos são os mestres, ou seja, uma pessoa está com todo o poder concentrado na sua mão. E Deus abomina essa posição. Deus abomina. Com os evangelistas a mesma coisa. Hoje o evangelista, ele resolve abrir a sua própria igreja, então ele já é o apóstolo, e ele vai lá profetizar, e ele é o profeta, ele é o evangelista, porque o seu chamado é evangelista, e ele mesmo quer ser o pastor, porque ele tem o controle de tudo, e ele mesmo é o mestre, porque tem que prevalecer o ensinamento dele. Tudo em torno de uma só pessoa, e não é assim que funciona a obra de Deus. Não é assim. Apóstolo é apóstolo, profeta é profeta, evangelista é evangelista, pastor é pastor, mestre é mestre. Assim como num corpo nós temos vários membros, todos os membros de um só corpo. A igreja no Brasil está uma tremenda bagunça. Você quer ver um exemplo? O primeiro apostolado que houve na igreja em Jerusalém estava lá na palavra, preocupado com a palavra, para manter a fidelidade na palavra e o ministério da oração. E começou a acontecer algumas coisas na igreja.
que começou a gerar uma contenda, uma confusão, e chegaram para os apóstolos e disseram, apresentaram o problema, e os apóstolos disseram claramente: não é bom que nós deixemos o ministério da palavra e da oração. Escolhe, pois, dentre vocês homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, e resolve esse problema, porque nós vamos permanecer no ministério da palavra e da oração. Ou seja, jogou a administração da igreja na mão de diáconos. E não eram simplesmente diáconos, não. Eram homens cheios de fé, de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de boa reputação. Mas eles não ousaram tocar. É por isso que você vê a mesma escritura que diz que as pessoas lançavam todos os seus bens aos pés dos apóstolos. E quando o apóstolo Pedro e João chegam na porta do templo, eles dizem: nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Esse é o ministério apostólico. Agora olhe para os nossos apóstolos atuais. Eles têm prata e têm ouro, mas não têm o que Pedro e João tinham. Mas ainda há tempo, assim como nós citamos sobre a mensagem do Senhor para o profeta, a mensagem para o profeta Isaías entregar ao rei: os teus dias estão contados, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E com certeza, se você fizer igual o profeta, falar a mensagem de Deus que muitos têm segurado, e se você que está na condição do rei, com os dias do seu ministério contado, porque você já não está mais fazendo aquilo que você fazia da forma correta, ministérios do Brasil, apóstolos do Brasil, profetas do Brasil, evangelistas do Brasil, pastores do Brasil, mestres do Brasil, se você acordar, chorar, lembra dos seus dias antigos, como Ezequias fez: Senhor, lembra que eu tenho andado em sinceridade, lembra daquilo que eu fiz, eu procurei andar como meu pai Davi. Então, se você se humilhar, orar e fazer como foi aconselhado para aquela igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste as tuas primeiras obras. Lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras, volta ao teu primeiro amor, porque ainda há esperança. E enquanto os grandes homens de Deus não fazem isso, ali está as irmãs do coque. Tem uma irmã que está até deitada ali chorando, clamando, com o rosto no chão, com a cara no chão. As irmãs do coque ainda têm acesso aos céus. Enquanto muitos apóstolos, muitos homens de Deus, pastores, evangelistas, profetas perderam o contato com o céu, as irmãs do coque ainda mantêm a sua vida de oração. Então vamos atender para a palavra profética de Oséias: chorem os ministros, chorem os sacerdotes. Talvez ainda haja esperança, como disse o profeta: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E nós queremos que há esperança. Então junte-se a nós nesse propósito. Comece a criar um propósito de oração 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde. Tire um momento, já que você não consegue largar o celular, as redes sociais, pegue apenas 1 minuto, aponte o seu celular para o céu e diga assim, ó: e nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. E nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. E nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E assim como o Gideão e o seu exército venceu com um simples gesto, Deus deu a vitória para o exército de Gideão. Assim também, quando você pegar o seu celular, que seja a sua buzina, e quando você apontar para o céu e dizer: e nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro, e nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro, as potências do céu serão abaladas e a bênção de Deus descerá sobre a nossa nação. Então nos acompanhe, faça parte desse grande exército. Hoje mesmo, aponte seu celular para o alto e faça um vídeo dizendo: e nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Shalom, shalom.